Olá, meu nome é Poliana Takal, sou personal trainer e esse vídeo foi criado apenas para mulheres que querem perder de 5 a 10 quilos nas próximas 6 semanas, pois nele eu vou te mostrar como um quase invisível hormônio presente no corpo de todas as mulheres causa um efeito que estimula a produção acelerada de moléculas de gordura, principalmente na região do quadril e do abdômen, além de fazer com que seu corpo retenha líquidos, te deixando inchada, depressiva e ansiosa. Se você tentou diversos tipos de dietas durante toda a sua vida e nunca conseguiu emagrecer, certamente esse hormônio estava lá, agindo o tempo todo contra você, impedindo que suas tentativas de perder peso funcionassem. Porém, ainda nesse vídeo, eu vou te mostrar como eu encontrei uma forma totalmente natural que automaticamente força o corpo feminino a criar uma ação oposta a esse hormônio e faz seu corpo assassinar suas moléculas de gordura, eliminando de 5 a 10 quilos em apenas 6 semanas. Se você é mulher e já percebeu que tem muito mais dificuldades para emagrecer que os homens, assistir a esse vídeo é a chave para finalmente obter um corpo magro, bonito e torneado, aquele corpo que você sonha em ter quando se olha no espelho. Pois a técnica que eu vou te mostrar foi especificamente criada pensando no organismo feminino, que possui quantidades altas desse hormônio gerador de gordura. E foi exatamente essa técnica simples que eu usei no meu próprio corpo para criar uma ação oposta a esse hormônio, e me fez ir disso para isso. São 14 quilos eliminados, sendo 9 nas primeiras 6 semanas, e a minha autoestima recuperada. E assim como eu fiz, centenas de mulheres já estão usando esse método e emagrecendo, como a Rosa, que reclamava que nunca conseguia emagrecer e perdeu 6 quilos. A Clarice, que reduziu 15 centímetros de cintura e ficou linda em seu vestido de noiva. E a Michelle, que eliminou 10 quilos de pura gordura e ficou ainda mais linda. E no final desse curto vídeo, você finalmente saberá como fazer parte desse clube de mulheres magras, que recuperam sua autoestima, sua saúde e suas melhores roupas. E o único requisito para que esse método funcione é que você seja mulher. Portanto, se você for mulher, esse é o vídeo certo, pois isso vai funcionar para você. Não importa se você tem 18 ou 60 anos. Não importa qual é o seu estado físico atual. Não importa se a sua genética nunca te ajudou e desde criança você seja mais cheinha que as outras garotas. Não importa se você engordou depois da gravidez e nunca mais voltou ao normal. Não importa se você não aguenta fazer esses exercícios malucos que estão amplamente divulgados na internet hoje. Exercícios extremamente perigosos, que danificam suas articulações e podem causar lesões sérias. E não importa se você adora comer, pois o que eu vou te mostrar não tem nada a ver com passar fome, fazer uma dieta maluca na qual você só toma sucos e não come nada por semanas. Pois você sabe que nunca aguentaria fazer uma dieta dessas por muito tempo. Eu também não aguento. Na verdade, eu não abro mão da minha torrada com Nutella até hoje. O grande problema é esse hormônio, que transforma tudo que as mulheres comem em gordura rapidamente. Tanto é que você já deve ter visto homens comerem muito mais que você e não engordarem, não é mesmo? Por isso, a partir do momento em que você usar os truques que eu vou te mostrar para transformar seu corpo de gerador de gordura em queimador de gordura, você poderá comer de tudo enquanto emagrece. Mas embora eu tenha ganho um prêmio da USP, onde eu fui considerada uma das 3 maiores especialistas em emagrecimento do Brasil por ter criado esse método, é óbvio que muita gente não vai ficar feliz quando isso for divulgado. Existem muitas indústrias que faturam milhões e dependem que você se mantenha gorda para continuar faturando. Ou você acha mesmo que os fabricantes de suplementos querem que você compre apenas um potinho? Não, eles querem que você compre todos os meses. E por isso, para eles não é interessante que você consiga emagrecer e se manter magra, que é o que acontece quando você bloqueia esse hormônio, pois aí você para de comprar os produtos deles. Portanto, o ideal é que você assista ao vídeo até o final agora e tire as vendas que eles vêm há anos colocando nos seus olhos. Pois se eles decidirem tirar o vídeo do ar, não há muita coisa que eu possa fazer. E a forma como eu descobri tudo isso foi até engraçada. Eu comecei a engordar em uma viagem de intercâmbio para Porto, em Portugal. Eu era uma jovem estudante, ainda não havia me formado em educação física na época e, obviamente, não tinha muito dinheiro. O problema é que lá, um prato de comida custava 30 euros e um hambúrguer custava 1 euro. Adivinha o que eu comia? Eu não queria saber de dieta, exercício ou qualquer outra coisa. Até porque eu tinha lesionado o ombro e não conseguia praticar nenhum esporte que eu gostava. Por isso, durante todo o tempo em que eu fiquei lá, eu só pensei em aproveitar a viagem e conhecer o máximo de lugares que eu pudesse. Por isso, eu me entupia de hambúrgueres em quase todas as refeições, pois assim sobrava dinheiro para fazer outras coisas. E depois de alguns meses de viagem, o resultado foi esse. Eu, com apenas 1,63 de altura, estava pesando 69 quilos. Eu não me achava uma pessoa muito preocupada com a minha forma física, até descobri que com 69 quilos, todas as roupas que eu gostava ficavam super apertadas em mim. Quando eu voltei de viagem e cheguei em casa, a minha mãe, que estava há quase um ano sem me ver, nem me deu um beijo e me disse: "Nossa, que é isso, menina? Foi uma e voltou duas?"
Nessa hora, eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa a respeito. Mas foi mais difícil do que eu pensava. Mesmo voltando a comer o que eu comia antes de viajar e saindo da vida de 3 hambúrgueres por dia, eu simplesmente não conseguia perder peso. Minha dieta nunca foi muito regrada. Eu até comia salada e outras coisas saudáveis, mas eu nunca abri mão dos meus doces, principalmente de torrada com Nutella. Como eu amo torrada com Nutella, meu Deus! Porém, eu já tinha tomado a decisão de emagrecer e pelo menos voltar ao corpo que eu tinha antes da viagem, quando eu estava só com 4 ou 5 quilos acima do ideal e não com 14 como eu estava agora. Foi então que eu decidi fazer o que todo mundo faz quando decide emagrecer: fechar a boca. Substituí refeições por shakes, cortei doces, passei a comer praticamente só salada. Depois de 2 semanas nessa tortura, eu me pesei e havia perdido 800 gramas. 800 gramas! Depois de ser torturada e abrir mão da coisa que mais me deixava feliz nesse mundo, que era comer coisas gostosas, eu perdi apenas 800 gramas. Eu me forcei a continuar, mas depois de mais uma semana eu não resisti. Fui almoçar na casa da minha avó e você sabe como são as avós, não é? Ela disse: come esse bolo, minha filha, só um pedacinho. Eu comecei com um bolo, passei pela pizza e terminei comendo um pote de sorvete sozinha assistindo filmes na TV. Eu me privei tanto de comer coisas gostosas que no primeiro deslize comi tudo que vi pela frente. O resultado? Fui me pesar no outro dia e estava com 69 quilos e 200 gramas, ou seja, mais pesada do que antes de começar a dieta. Dietas restritivas demais podem até funcionar por um tempo, mas no primeiro deslize temos a tendência de exagerar e acabamos engordando até mais do que antes. E eu, uma verdadeira amante de doces e chocolates, simplesmente não queria abrir mão de comer algumas coisas que eu gostava para ter um corpo magro e torneado. Eu me conheço e sabia bem que na primeira oportunidade ia acabar comendo alguma besteira. Devia existir outra maneira de emagrecer e se manter magra, e eu ia descobrir qual era. Foi então que na minha faculdade de Educação Física eu tive uma luz. Em uma das minhas aulas, o professor começou a falar sobre a diferença entre o corpo dos homens e das mulheres. Até aí tudo bem, mas de repente ele começou a explicar sobre os hormônios. Os homens predominantemente possuem maiores níveis de testosterona e as mulheres maiores níveis de estrogênio. Aí começa o problema. Analisando friamente o que esses dois hormônios fazem em nosso corpo, percebemos uma diferença, para não dizer uma desvantagem enorme que nós possuímos. A testosterona é um hormônio lipolítico. O que é isso? Simplesmente um hormônio que promove a degradação das células de gordura do nosso corpo. Ou seja, quanto mais regulados estiverem os níveis de testosterona, mais fácil é eliminar gordura. Já o estrogênio, hormônio predominante nas mulheres, é lipogênico. Em outras palavras, é um hormônio que estimula a produção de moléculas de gordura em nosso corpo, além de causar maior retenção de líquidos. É por isso que você nunca viu um homem dizer: nossa, como eu me sinto inchado. Os homens não têm esse problema. Já o corpo feminino é cheio de complexidades hormonais, devido ao fato do nosso organismo ter sido desenvolvido para receber uma outra vida. E para receber uma bênção que os homens nunca poderão ter, nós temos algumas desvantagens. Pois o corpo feminino possui um conjunto de mecanismos voltados a alimentar esse feto. E isso inclui uma distribuição diferente das células de gordura, visando a acomodação, sustento e proteção do novo ser que poderá viver no nosso corpo por 9 meses. E entre os mecanismos agregadores de gordura está o estrogênio, que em quantidades altas ou baixas produz os resultados desagradáveis que você já conhece: retenção de água, estresse, inchaço e ganho de peso. Como se não bastasse, o estrogênio ainda tem uma ação que inibe a nossa função tireoidiana, o que faz com que nós mulheres gastemos menos calorias que os homens. Então, de uma maneira simplificada, como funciona o processo? Primeiro, as células de gordura provocam a produção de estrogênio. Segundo, em consequência, os níveis desse hormônio aumentam. Terceiro, a partir daí, o nosso metabolismo desacelera. Quarto, quando isso acontece, o corpo começa a armazenar gordura, o que não só reinicia o processo, como gera uma bola de neve que nos faz armazenar cada vez mais gordura. É por isso que quanto mais idade temos, mais difícil é emagrecer para nós mulheres. Então, resumindo, o estrogênio engorda através de um ciclo vicioso. Basicamente, isso quer dizer o seguinte: se durante 30 dias você comer exatamente o mesmo que um homem, quando eu digo mesmo, me refiro aos mesmos alimentos e nas mesmas quantidades, absolutamente tudo igual, você vai engordar mais do que ele, já que naturalmente o corpo dos homens possui menos estrogênio e mais testosterona que o corpo das mulheres, o que faz com que eles queimem mais calorias que você e produzam menos moléculas de gordura que você. Mundo injusto, não? Mas eu percebi que não adiantava chorar, pois isso não resolveria o problema. Foi então que eu pensei o seguinte: se eu descobrisse alguma forma de bloquear a ação dos meus altos níveis de estrogênio, talvez isso pudesse acelerar o meu processo de emagrecimento, já que esse é o hormônio responsável por transformar quase tudo que comemos
hormônios em gordura. E talvez a chave estivesse em aumentar os meus níveis de testosterona, que comprovadamente contribui com o emagrecimento. Mas é óbvio que eu não arriscaria a minha saúde de forma alguma. Por isso, resolvi ir em um médico medir os níveis dos meus hormônios. Fiz todos os exames que ele me pediu e aguardei ansiosamente pelos resultados, que não foram nada satisfatórios. O doutor me disse que meus níveis de testosterona estavam bem abaixo do normal, até para uma mulher. E ele me explicou que, infelizmente, nos dias de hoje isso é muito normal, já que vivemos, segundo ele, na era da sociedade estrogenada. Como assim? Bom, antigamente não existiam tantos agrotóxicos nas plantações. Não injetavam tantos remédios em um frango para que ele crescesse mais rápido. Não existiam tantos alimentos industrializados. Não existia soja. Todas essas fontes são extremamente ricas em estrogênio. Então, sem perceber, mulheres e até mesmo alguns homens estão com os níveis desse hormônio bem acima do normal. E isso explica parte do alarmante crescimento do número de obesos, não só no Brasil, mas em todo o mundo. De acordo com o Ministério da Saúde, o índice de obesidade no Brasil aumentou 54% em apenas 6 anos. E adivinhe, as mulheres são maioria entre os obesos. 11,8% dos homens versus 17,7% das mulheres. Bom, e reunindo todas as nossas desvantagens, podemos resumir da seguinte maneira. 1. Mulheres têm menos massa magra que os homens e por isso gastam menos calorias. 2. Mulheres têm a taxa metabólica menor que dos homens e isso também nos faz gastar menos calorias. 3. O hormônio feminino, estrogênio, estimula a produção de moléculas de gordura no nosso corpo, principalmente nos quadris. Estimula a retenção de líquidos, fazendo a gente se sentir inchada, além de inibir a função tireoidiana, o que contribui ainda mais para a redução das nossas taxas metabólicas, nos fazendo gastar menos calorias. E somando tudo isso, a moral da história é que emagrecer é uma tarefa muito mais difícil para as mulheres do que para os homens. Mas foi então que eu pensei, se eu conseguisse regular os meus níveis de testosterona e evitar o consumo de alimentos ricos em estrogênio, será que isso me faria emagrecer mais rápido? Resolvi testar isso na prática. A primeira coisa que eu fiz foi apostar com uma amiga que eu ia emagrecer mais rápido que ela nos próximos 30 dias, pois pensei que isso me daria motivação para perder o máximo de peso que eu conseguisse. Depois, conversei com uma nutricionista que morava no meu prédio e pedi para que ela me fizesse 2 listas. Uma com alimentos que pudessem elevar meus níveis de testosterona e outra com alimentos ricos em estrogênio. E a partir disso, comecei a me alimentar mais dos alimentos que estimulavam o aumento da testosterona e menos dos alimentos ricos em estrogênio. Nas primeiras semanas eu não senti muita diferença, mas decidi não me pesar. Queria medir os resultados só no 30º dia, para não deixar que nada pudesse me afetar. Passados os 30 dias, encontrei a minha amiga e fomos até a balança. Ela se pesou primeiro, 1,6 kg a menos. Bom, ela emagreceu, mas não foi tanto assim. Fiquei esperançosa, mas quando subi na balança, vi que eu havia perdido apenas 1 quilo cravado. Eu fiquei super chateada. Não só porque eu tinha perdido a aposta, mas porque a minha ideia não tinha funcionado como eu gostaria. Faltava alguma coisa. E realmente havia uma coisa que eu ainda não tinha tentado: treinar. Eu estava sedentária desde a viagem e com certeza voltar a praticar atividades iria ajudar. Porém, eu queria resultados rápidos, já que estava bem acima do peso. Foi então que eu pensei, e se existisse algum tipo de treino que pudesse causar um efeito que bloqueie a ação do estrogênio e acelere o processo de emagrecimento nas mulheres? Se existisse, eu iria descobrir. Afinal, eu estudava educação física na USP e lá não faltavam livros e bons professores para me ajudar. No outro dia, já reservei alguns livros e artigos científicos na biblioteca em busca de uma solução. Só que bem na semana em que eu iniciei minhas pesquisas, a Bruna, uma amiga da minha sala, me perguntou: Polly, você já ouviu falar em HIIT? Estou a fim de testar. Embora hoje o HIIT seja uma moda, naquela época pouca gente conhecia. Fui pesquisar a respeito e vi que o HIIT era um tipo de treino anaeróbico. Ao contrário dos exercícios aeróbicos, onde a intensidade do treino é constante, por exemplo, correr na esteira por 40 minutos, o HIIT defende a ideia de que o segredo para emagrecer é praticar exercícios intervalados, ou seja, série de exercícios intensos aliados a pequenos descansos. Por exemplo, correr rápido por 30 segundos e andar por 1 minuto, repetindo isso algumas vezes. Foi então que eu resolvi testar isso em mim mesma. Pesquisei na internet e até comprei alguns programas de treinamentos americanos que se baseavam no método HIIT. Os exercícios eram curtos, duravam de 12 a 15 minutos, mas de cara já vi que eram bem intensos. Percebi que não existia nenhuma divisão de treinos para os diferentes níveis de condicionamento físico. As pessoas que praticavam os exercícios nos vídeos tinham corpos incríveis, mas eu estava 14 quilos acima do peso.
peso. Parecia óbvio ter uma opção para iniciantes, mas não tinha. Mas como eu não tinha outra opção, decidi fazer o programa. O primeiro dia foi terrível. Foram os 15 minutos mais longos da minha vida. Acordei no outro dia extremamente dolorida, mal conseguia levantar da cama. O segundo dia foi pior ainda. Eram exercícios muito difíceis, alguns até meio arriscados para um iniciante fazer, e de quebra desgastavam demais as articulações. Depois do quarto dia, eu não aguentava mais os meus joelhos e decidi parar, pois eu vi que aquilo não estava certo. Esses exercícios não eram adequados ao estado físico que eu estava. Eu precisaria ser uma atleta para executar. Foi então que eu resolvi conversar com alguns professores sobre o HIIT, e um deles me disse: "Olha, Polly, o HIIT nada mais é do que a revitalização do método Tabata, um pesquisador que publicou um estudo antigo, que havia caído por terra, e vinha sendo reformulado como um novo método milagroso para emagrecer rápido. Mas os estudos sobre esse método são bem divergentes, e ainda não existe uma opinião detalhada sobre isso. Então eu decidi parar de achismos e apelar para o que a ciência de fato comprova. Eu literalmente me afundei em estudos científicos sobre emagrecimento. E depois de pesquisar por várias semanas, eu encontrei estudos que pareciam conter as respostas que eu estava procurando. Um dos estudos é esse aqui. Ele está em inglês, mas eu vou liberar ele para você no final dessa apresentação, caso você queira dar uma olhada. Basicamente, esse estudo mostra o que acontece em nosso corpo após a prática do treinamento resistido, que basicamente é treinamento de força. Esse tipo de treino promove a liberação de dois hormônios, a testosterona e o GH. E esses dois hormônios combinados geram uma ação que se contrapõe ao efeito gerador de gordura do estrogênio, já que a testosterona é um hormônio anabólico, que favorece a síntese de massa magra, ou seja, tônus muscular. Sabe aquelas curvinhas, aquelas pernas torneadas e aquele bumbum durinho? Então, você não consegue isso fazendo aeróbicos de 1 hora na esteira ou HIIT, só com treino resistido. E o GH é um hormônio lipolítico, que exerce importante papel na degradação das células de gordura do corpo, favorecendo a obtenção de um corpo magro e definido. E de quebra, essa combinação também contribui com a regulação dos hormônios tireoidianos, importantes reguladores metabólicos. E quanto mais regulado está o seu metabolismo, mais rápido você emagrece. Então imagine o seguinte: você vai preparar um bolo e sem querer começa a colocar sal ao invés de açúcar. O sal é o estrogênio. Porém, se você não exagerou no sal e consegue colocar uma quantidade legal de açúcar, você consegue salvar o bolo e deixar ele gostoso. O açúcar seria a combinação da testosterona e o GH. Ou seja, nós mulheres nunca vamos parar de liberar o estrogênio. Afinal, ele desempenha diversas funções importantes no nosso corpo. Porém, podemos criar uma ação oposta a esse hormônio liberando a quantidade certa de GH e testosterona através do treinamento resistido. Dessa forma, nosso corpo deixa de ser um estocador de gordura e se transforma num queimador de gordura. Dentre todos os tipos de treinamento, esse é o que comprovadamente gera o maior gasto calórico pós-treino, o que te faz queimar mais gordura durante todo o dia. Fiquei super animada quando tive acesso a esse estudo. Na hora que eu li, pensei: esse é o treinamento perfeito para as mulheres, já que ele ajusta nossos hormônios especificamente para emagrecer. E o melhor de tudo é que o processo é totalmente natural, sem o uso de nenhum suplemento ou remédio. Porém, eu só teria certeza de todos esses efeitos quando o colocasse em prática. Só havia um problema. Minha vida estava uma bagunça. Provas da faculdade, trabalho, entre outras coisas. E eu não tinha tempo para ir na academia. Foi então que eu decidi montar um programa de treino baseado nesse método, para fazer em casa mesmo, usando o peso do meu próprio corpo para executar os exercícios. Além da esperança de emagrecer, esse seria um ótimo teste para minha carreira como personal, afinal em poucos meses eu iria me formar e começar a atuar na profissão. Como não tinha muito tempo, montei um treino de cerca de 20 minutos, com exercícios variados, para não ficar aquele treino chato e repetitivo. Então todo dia eu fazia um treino diferente. Nos primeiros treinos eu me senti um pouco cansada, mas sem as dores articulares que senti quando fiz o HIIT. Ou seja, o treino estava fazendo efeito, mas de uma forma natural, sem agredir meu corpo e minhas articulações com exercícios perigosos. E como eu tinha um casamento para ir em 6 semanas, decidi que esse seria o tempo para testar o exercício. Então eu acordava, comia alguma coisa, colocava uma música legal e treinava rapidinho. Já na primeira semana, algumas pessoas começaram a me perguntar: Polly, você emagreceu? Tá fazendo regime? Eu disse que não, que estava comendo normal, mas que tinha começado um programa de treinos novos. Eu nem tinha me pesado ainda, pois não queria criar expectativas, mas isso já foi um ótimo sinal. No final da segunda semana, eu peguei uma calça 38 que estava no meu guarda-roupa, que não entrava em mim há muito tempo. Como eu adorava aquela calça. Me deu um frio na barriga, mas eu decidi arriscar. E eu simplesmente não acreditei quando aquele zíper fechou. Finalmente estava funcionando. E o melhor de tudo é que eu não estava fazendo nenhuma dieta restritiva.
É óbvio que eu não estava comendo hambúrgueres todos os dias como antes. Estava comendo bem melhor, mas estava conseguindo emagrecer sem abrir mão da minha torrada com Nutella e sem passar fome. Nas próximas semanas, tudo correu bem. O treinamento estava até divertido. E como eu fazia de manhã, logo quando acordava, ficava com muito mais energia durante todo o dia. Até que chegou o dia. As 6 semanas haviam se passado e eu decidi me pesar. O resultado? 9,4 quilos a menos. Quando comecei, estava pesando 68,6 quilos. E quando eu subi na balança e vi que estava com 59,2, eu quase não acreditei. E nem as minhas amigas quando me viram no casamento. Todas queriam saber qual era a nova dieta maluca que eu tinha feito. E quando eu contei que eu nem fiz dieta e continuava comendo a minha torrada com Nutella, todas elas ficaram doidas para saber o que eu estava fazendo. E não era para menos. Afinal, após mais 3 semanas de treino, eu simplesmente saí disso e fui para isso. Foram 14 quilos eliminados e minha autoestima recuperada junto com as minhas tão queridas roupas que não entravam mais. Tudo porque esse treino libera hormônios que geram uma ação oposta ao estrogênio, transformando o nosso corpo em um queimador de gordura. Foi então que eu olhei ao meu redor e vi quantas mulheres precisavam saber disso. Mulheres que há anos lutam com dietas, suplementos, exercícios que não funcionam e até mesmo remédios. Mulheres que mais do que tudo querem sua autoestima e sua saúde de volta. E exatamente por isso, estudar e aperfeiçoar esse método era a minha missão de vida. Afinal, eu tinha escolhido ser educadora física e minha obrigação era gerar os melhores resultados nos corpos das minhas alunas. Eu perdi peso rápido, ok. Mas quão mais rápido eu poderia perder se soubesse exatamente quais eram os movimentos que mais poderiam auxiliar na queima de gordura? Em qual ordem eu teria mais resultados? Quantas séries eu deveria fazer? Com quantas repetições? Qual era o melhor tempo de descanso? Como elevar ainda mais a potência desses hormônios que se contrapõem ao estrogênio e acelerar ainda mais a queima de gordura? Foram essas as perguntas que eu fui respondendo ao longo desses anos. Depois que eu me formei em educação física, trabalhei como personal de dezenas de mulheres, aplicando esse mesmo método em seus treinamentos. E depois de trabalhar por vários anos com mulheres de todas as idades e todos os tipos físicos, eu obtive respostas para todas essas perguntas. Além de ajudar mulheres como a Rosa, que reclamava que nunca conseguia emagrecer, que nada funcionava para ela e perdeu 6 quilos. O problema é que agora ela vai ter que jogar fora essa calça, né? A Clarice, que reduziu 15 centímetros de cintura e ficou linda em seu vestido de noiva. E a Michelle, que eliminou 10 quilos de pura gordura e ficou ainda mais linda. Graças a esses resultados, eu resolvi chamar esse trabalho de Método Mulher em Forma, que foi especificamente criado e testado pensando em como fazer o corpo de mulheres queimar o máximo de gordura possível em apenas 6 semanas. Naturalmente, com exercícios de 20 a 30 minutos feitos em casa, sem aparelhos, sem abrir mão de comer coisas gostosas. Pois esse treino inverte o padrão gerador de gordura que a maioria das mulheres se encontram e muda a chave para o padrão queimador de gordura, reduzindo drasticamente o impacto dos alimentos que comemos. E como esse método foi desenvolvido especificamente pensando no organismo feminino, durante todos esses anos eu atendi apenas mulheres de todas as idades, em todos os estágios de forma física, desde obesas que nunca treinaram a mulheres mais ativas que queriam perder apenas uns 5 quilos. Porém, conforme os resultados foram se espalhando, as indicações não paravam de aumentar e eu já não dava mais conta de atender todas as alunas. Eu estava ficando chateada por ter que recusar alguns atendimentos. Afinal, a minha missão era ajudar o máximo de mulheres que eu conseguisse. Porém, eu estava acordando às 5 da manhã e chegando em casa à meia-noite. Mesmo aumentando o preço das aulas, a procura não parava de aumentar, pois os resultados eram rápidos e visíveis. Foi então que meu namorado me disse: Polly, por que você não disponibiliza o programa através da internet? Pois assim, ao invés de ajudar dezenas de mulheres, você pode ajudar milhares, talvez até milhões ao mesmo tempo. E como é um treino que pode ser feito em casa, basta elas assistirem os vídeos e treinarem junto com você. Eu amei a ideia. Conversei com alguns amigos que entendiam sobre gravação, pois eu não sabia nada, e eles me indicaram um dos melhores editores de vídeo do Brasil para registrar todo o programa. Dá uma olhada nesse trecho do programa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais 10 segundos, meninas, bora! Isso! Dentro, dentro, fora, fora, ó. Vem, 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 vem. Se tiver fácil, Ornella, é perna esticada, ó. Um de cada vez, gente. Isso, estica a perna. Isso, tenta levantar o tronco do chão.
A gravação ficou maravilhosa, não é mesmo? E depois de passar os últimos meses gravando e organizando tudo, finalmente o método Mulher em Forma está disponível para você. Do conforto da sua casa, você pode acessar os vídeos usando um computador, celular ou tablet e investir apenas 20 a 30 minutinhos do seu dia no processo de emagrecimento, treinando junto comigo e com as meninas convidadas. Em 6 semanas, você terá um novo corpo, muito mais jovem, magro, torneado e cheio de saúde e energia. Veja como vai funcionar. Em primeiro lugar, você precisa entender que o meu corpo é diferente do seu, que é diferente do da sua vizinha, que é diferente do da sua prima. Por isso, a minha maior obsessão ao desenvolver esse programa era: ele precisa ser personalizado para todos os tipos de mulheres. Sendo assim, ao acessar o portal do método Mulher em Forma, você poderá realizar o treino no seu nível, que pode ser iniciante, intermediário ou avançado. Então, se você não pratica exercícios há muito tempo e está bem acima do peso ou fora de forma, não tem problema, pois você poderá começar no nível que você está, com exercícios seguros que não agridem suas articulações. Agora, se você já pratica atividades físicas, mas ainda não conseguiu emagrecer como imaginava, pode começar o programa em um nível mais intermediário, pois assim terá resultados ainda melhores. Portanto, assim que você acessar o portal, basta identificar em que nível você está, seguindo nossas instruções bem simples e em seguida já pode começar imediatamente o seu treino na sua própria casa. O processo dura apenas 6 semanas e todos os dias você terá acesso a treinos novos, rápidos, divertidos e que vão te fazer eliminar de 5 a 10 quilos em apenas 6 semanas. Você ainda contará com planilhas de acompanhamento, com dicas de alimentação e organização, uma coletânea de e-books com receitas e informações preciosas que vão te ajudar a ter resultados ainda mais rápidos. E claro, sem que você tenha que passar fome ou fazer uma dieta maluca. Geralmente, a partir da segunda semana, as pessoas já começam a notar a diferença. Nossa, como você emagreceu! Essa será a frase que você mais vai ouvir das suas amigas. Depois da terceira semana, você mesma já vai ver roupas que não entravam em você antes ou que ficavam muito apertadas entrando no seu corpo como antes. E além de te deixar muito feliz, você ficará super empolgada para concluir as 6 semanas do programa, que vai fazer você eliminar de 5 a 10 quilos de gordura quando chegar ao final. Basicamente, você vai sair com um novo corpo, cheio de saúde, energia e, claro, beleza. Como você pode ver, o treinamento é todo detalhado. A gravação ficou super profissional e demonstrará os exercícios de vários ângulos diferentes. E eu estarei lá, orientando cada movimento que você fizer. E são apenas 20 a 30 minutinhos, só por 6 semanas. É o melhor investimento que você pode fazer para a sua vida. Basta fazer o treino juntinho com a gente, com uma bela música animada de fundo, pois ninguém merece treinar sem uma musiquinha legal, né? Lembrando que todos os treinos foram especificamente formulados com base nos mais atuais estudos científicos, gerando a liberação natural de hormônios como o GH e a testosterona, que produzem uma ação oposta ao estrogênio, que é o maior vilão da boa forma feminina. E eu me preocupei demais em deixar os movimentos muito seguros. Como você pode ver, eu convidei algumas mulheres de mais idade, como a Olga e a Ivone, que têm 61 anos, e todas deram conta de fazer o treino sem problemas. E o mais legal é que ao final do programa você verá que não perdeu apenas peso. Você terá perdido gordura e verá o seu corpo firme, torneado, sem flacidez e diminuindo drasticamente suas celulites. Então, a única coisa que eu posso te dizer agora é: me dê 6 semanas e eu vou fazer você emagrecer com o método Mulher em Forma. Então, se você finalmente está preparada para parar de entrar em dietas malucas e perder peso de verdade e rapidamente, se você não quer ficar naquela de emagrecer e engordar e encontrar uma solução definitiva que te mantenha magra e torneada para sempre, se você respeita o seu corpo e a si mesma e se recusa a usar drogas e outras substâncias que podem destruir a sua saúde, o método Mulher em Forma é para você. Agora, você pode continuar tentando fazer dietas malucas, fazer alguns shakes que vão te deixar morrendo de fome, tomar remédios caros e perigosos e até mesmo comprar aqueles aparelhos malucos que vão ficar de cabide na sua sala para tentar emagrecer. Você pode até perder alguns quilinhos, mas se você viu esse vídeo até aqui, com certeza sabe que essas coisas não vão funcionar para você, certo? O corpo ainda será um estocador de gordura e na primeira refeição mais pesada que você fizer, recuperará todo o peso que tinha antes. Você sabe que já passou da hora de seguir um programa de emagrecimento que realmente ajusta os seus hormônios naturalmente, fazendo com que seu corpo queime gordura de verdade, te deixando definitivamente magra e torneada. E não uma solução que te faz perder 2 quilos hoje e recuperar 3 amanhã. Como você já sabe, as mulheres possuem alguns hormônios que praticamente nos forçam a ficar acima do peso. E a melhor maneira de ativar os hormônios que nos fazem emagrecer é seguir o programa Mulher em Forma. E agora eu te pergunto,
Quanto vale finalmente seguir um treino que dá resultados e parar de perder seu tempo e dinheiro na academia? Quanto vale chegar em casa e receber elogios de todos dizendo o quão bonita você está? Quanto vale servir de exemplo para sua família e ver todos entrando em forma para acompanhar o seu novo estilo de vida? Se você é como eu era, você sabe que vale muito. Porém, você terá a oportunidade de ter tudo isso por pouco, por muito menos do que vale na verdade. Como você sabe, sou personal trainer e muitas mulheres fizeram esse programa comigo pessoalmente. Minha hora de personal custa R$200 e o valor fechado que eu cobro para que uma mulher siga o método Mulher em Forma presencialmente comigo é R$5.200. E embora seja um investimento baixo pelos resultados que proporciona, você não vai precisar pagar isso por 2 motivos. Primeiro, porque você terá acesso ao programa online. Embora tenha me dado muito trabalho para criar o método, fazer as gravações e deixar tudo bonitinho, está pronto. E eu não tenho que investir 1 hora para acompanhar cada sessão de treinamento de cada aluna. Isso, na verdade, seria impossível pelo número de mulheres que estão se inscrevendo no programa agora. E o segundo motivo é a minha missão de vida. Você sabia que mais de 50% da população adulta na América Latina está acima do peso? A obesidade é uma epidemia. Se fosse só questão de estética e autoestima, o problema seria menor, mas a obesidade está matando pessoas. Estar acima do peso não é algo saudável. Várias doenças estão surgindo graças à obesidade, como diabetes, pressão alta, câncer, e a lista não para. Eu acredito que todos têm uma missão na vida, e a minha é ajudar mulheres a entrar em forma e ter uma vida mais saudável. Por isso, eu decidi seguir carreira nessa área e estou 100% comprometida a te acompanhar nessa jornada até que você alcance seus objetivos. A internet está me ajudando a levar essa mensagem a mais pessoas e, portanto, você não precisará investir R$5.200, como muitas mulheres fazem para seguir o método Mulher em Forma em 6 semanas. Na verdade, você não precisará investir sequer R$1.000. Eu sei que parece loucura, mas hoje você terá a oportunidade de entrar em forma com o nosso método investindo menos da metade desse valor. Por apenas 12 vezes de R$ 74,75, você terá acesso ao método que vai transformar seu corpo, eliminando de 5 a 10 quilos de gordura em apenas 6 semanas. Tudo o que você precisa fazer agora é clicar no botão abaixo desse vídeo e adquirir o programa. E enquanto presencialmente uma aluna minha chega a me pagar R$ 5.200, você precisará investir menos de 1/4 desse valor para ter acesso vitalício ao programa. Exatamente. O acesso à plataforma é vitalício. Então, mesmo se você quiser continuar treinando após o processo de 6 semanas, basta recomeçar. Se você começou no nível iniciante, pode subir para o nível intermediário e avançado, sem pagar 1 centavo a mais por isso. Tudo estará liberado para você, por esse ridículo investimento mensal. E pode ficar 100% tranquila, pois o programa Mulher em Forma é disponibilizado pelo Hotmart, a maior plataforma de produtos digitais do Brasil, e sua compra é totalmente segura. Assim que o seu pagamento for aprovado, você recebe automaticamente um e-mail com as instruções para acessar o método e pode começar o seu treino ainda hoje. E além de tudo que você vai receber, eu ainda preparei alguns bônus imperdíveis para você. O primeiro bônus recebe o nome de Hacks de Alimentação. Qual é o truque que te permite comer o doce que você tanto gosta e não tem perigo de engordar? Como se sentir completamente satisfeita após uma refeição, sem precisar exagerar? Como comer de tudo e garantir que seu corpo continue magro? Essas e outras perguntas estão respondidas no bônus Hacks de Alimentação. Nesse material, eu vou te ensinar vários truques para que emagreça durante o programa Mulher em Forma e continue magra, mesmo sem abrir mão de coisas que você gosta de comer. Como eu já falei e adoro repetir, eu amo torrada com Nutella. E eu não precisei retirar isso do meu cardápio para me manter magra. Eu comi uma agora há pouco, inclusive. Você também pode fazer isso, desde que use algumas cartas que eu tenho na manga e eu vou te ensinar nesse vídeo. Esse bônus poderia ser facilmente vendido por R$ 297, mas eu vou te presentear com ele, assim que você se inscrever no método Mulher em Forma. Basta clicar no botão abaixo desse vídeo e se inscrever no programa para receber esse bônus gratuitamente. Agora, deixa eu te perguntar, além de emagrecer, você gostaria de ficar com os glúteos durinhos e torneados? Com certeza, né? Ótimo, pois o próximo bônus recebe o nome de 3 exercícios para os glúteos dos sonhos. Minhas alunas sempre me pediam alguma série de exercícios que trabalhassem os glúteos. E como eu não gosto de fazer as coisas pela metade, desenvolvi uma série de 3 exercícios que ativam as áreas mais importantes dos seus glúteos, fazendo com que eles fiquem durinhos e torneados. Então, se você tem receio de emagrecer e ficar com o bumbum caído, não se preocupe, pois com
esses exercícios, você não só vai mantê-lo, como deixá-lo com um aspecto irresistível numa calça apertada. Com certeza suas amigas vão te perguntar o que você fez para estar com esse bumbum tão diferente em tão pouco tempo, e você já deve se preparar para receber alguns olhares diferentes dos homens também. Esse bônus poderia facilmente ser vendido por R$ 147, já que muitos personal trainers cobram essa média de preço para montar uma ficha de treino, mas novamente ele será seu gratuitamente, assim que você adquirir o método Mulher em Forma. É só clicar no botão abaixo e se inscrever agora. E se você fizer a sua inscrição agora, eu ainda tenho mais um bônus para você. Na verdade, um super bônus. Você já se pegou comendo besteira sem perceber? Já se pegou se entupindo de comida sempre que se sente triste ou ansiosa? Usa a comida como fonte de consolo para os seus problemas? Se isso acontece com você, pode ser que você sofra de um mal chamado compulsão alimentar. E o meu amigo e coach Renato Torres preparou um bônus especial e exclusivo para as alunas do programa Mulher em Forma, chamado Destrua a Dona Balofa que existe em você. Sabe aquela vozinha que a toda hora te diz: vai, come mais um pouco. O bolo inteiro? Não tem problema, pode comer. Segundo o Renato, essa vozinha que te atormenta se chama Dona Balofa. E ele vai te ensinar exatamente como controlar essa voz e fazer você finalmente enxergar os alimentos como eles realmente são, apenas algo para promover nutrientes ao seu corpo. O Renato já mudou a vida de muitas mulheres com esses conceitos. E esse bônus vai eliminar de uma vez por toda as suas compulsões alimentares, fazendo com que você nunca mais se sinta culpada por atacar a geladeira, mesmo sem ter fome. Você aprenderá a controlar a sua ansiedade e outras emoções negativas que te fazem comer e se sentir culpada depois. Esse bônus tem um valor incalculável, mas infelizmente eu só consigo liberá-lo para quem fizer a inscrição agora. Portanto, se você não quer perder isso, clique no botão abaixo desse vídeo e inscreva-se no programa Mulher em Forma, que vai te fazer emagrecer em apenas 6 semanas. Se você assistiu a esse vídeo até agora, significa que você quer emagrecer, que você quer ter um corpo magro e torneado. E não só isso, significa que você está cansada de ser enganada com promessas de emagrecimento fácil e sem esforço e que você sabe que não é verdade. Você sabe que a única forma de emagrecer com saúde e para sempre é seguindo um programa que ativa os hormônios que fazem isso acontecer. Mas para ter o corpo que você sempre sonhou, você precisa dar o próximo passo. E eu definitivamente não posso fazer isso por você. Como diria o Tony Robbins, é nos momentos de decisão que o nosso destino é traçado. Meu corpo se transformou quando eu decidi que iria fazer alguma coisa a respeito. E o mesmo acontece com todas as minhas alunas. Agora, você tem a chance de fazer o mesmo. Na verdade, você tem a chance de pegar um atalho e literalmente copiar o programa que eu levei anos para criar, mas que já está prontinho para você usar. Basta clicar no botão abaixo do vídeo, fazer a sua inscrição e ver os resultados aparecerem. E para deixar a sua decisão ainda mais fácil, você pode apenas testar o programa Mulher em Forma. Exatamente. Você tem 30 dias para testar o programa e sentir por conta própria o sentimento de felicidade que correrá por todo o seu corpo quando você se pesar após algumas semanas e ver quantos quilos de gordura desapareceram do seu corpo. Você pode provar novamente as suas roupas favoritas dentro de algumas semanas e sentir como elas entram mais fácil e caem melhor no seu corpo. Você pode ver por conta própria a reação das pessoas que ficarão chocadas ao verem o quanto você emagreceu. Você pode ouvir as suas amigas praticamente te implorando para que você conte qual é o segredo que te fez emagrecer tão rápido, sem passar horas na academia, sem tomar remédios que danificam a sua saúde, sem precisar passar fome seguindo dietas malucas. E se por qualquer motivo você sentir que esse programa não funcionou para você, basta solicitar o seu dinheiro de volta dentro desse prazo e eu devolvo cada centavo sem fazer nenhum tipo de pergunta. Então, basta clicar no botão abaixo desse vídeo agora mesmo e ter acesso a tudo ainda hoje. Você sabe que nós mulheres temos mais dificuldades para emagrecer do que os homens, certo? E você já percebeu que os métodos que funcionam para eles não vão funcionar para nós. Então, continuar tentando fazer caminhadas, dietas malucas ou tomar suplementos milagrosos vai continuar fazendo você perder o seu tempo e o seu dinheiro. E você sabe que precisa de algo diferente de todas essas coisas. Algo que seja comprovado e finalmente te faça ter o corpo magro, bonito, torneado e saudável que você merece. E o jeito mais fácil de conseguir esses resultados é seguir um programa que já foi testado e aprovado por outras mulheres de 18 a 56 anos. O programa Mulher em Forma oferece tudo o que você precisa para emagrecer rápido, sem ficar com pelancas e com saúde. Os vídeos mostrando passo
passo a passo como fazer cada exercício já estão lá. Tudo que você precisa fazer é copiar um treino que já funciona por 6 semanas e presenciar os resultados incríveis acontecendo na sua vida também. E você ainda tem uma garantia de 30 dias, que impede que você saia perdendo. Ou você transforma o seu corpo em 6 semanas, ou o seu dinheiro é devolvido integralmente. Simples assim. Então, garanta um corpo incrível clicando no botão abaixo desse vídeo e se inscrevendo no programa Mulher em Forma. Bom, eu devo confessar que ficaria muito feliz em te ajudar, assim como vem ajudando muitas mulheres na academia. Mas agora, você só pode tomar uma de 3 opções. A primeira é sair desse site e continuar sua vida, sabendo que existe um método diferenciado de emagrecimento exclusivo para mulheres como você. Sabendo que se colocasse esse método em prática, transformaria seu corpo em apenas 6 semanas, mas se rendendo e aceitando ter um corpo que você simplesmente não merece. A segunda é tentar emagrecer por conta própria. E enquanto testa todas aquelas coisas que nós sabemos bem que não funcionam para mulheres, perdendo seu tempo, seu dinheiro e sua energia, vê que outras mulheres estão obtendo os resultados que você gostaria de ter. Ou você pode escolher a terceira opção, que geralmente é a escolhida por mulheres determinadas a alcançar seus objetivos e emagrecer definitivamente, que é clicar no botão abaixo, fazer a sua inscrição e seguir o melhor programa de emagrecimento feminino do Brasil. Sentir como os quilos de gordura vão sumindo do seu corpo, enquanto sua energia, autoestima e vitalidade voltam para a sua vida. Sentir que finalmente você vai emagrecer por completo, sem se preocupar em estar acima do peso nunca mais, pois você sabe exatamente o que precisa fazer para bloquear os hormônios que te impedem de emagrecer. E tudo isso com a garantia que ou funciona para você, ou você tem 30 dias para pedir o dinheiro de volta. Espero que você tome a melhor decisão. Agradeço pelo tempo que passamos juntas e, independente da decisão que você tomar, eu desejo muito sucesso para você.